Boa tarde. Então a gente vai começar essa primeira assíncrona desse curso de introdução à filosofia. E o nosso projeto nessa primeira unidade diz respeito a gente pensar um pouco, a gente tentar ler o Fedro de Platão à luz da primeira parte da disseminação do Derrida, que se chama Farmácia de Platão. Diretamente ao tema, quando você se aproxima de um diálogo como esse, você pode se perguntar muitas coisas. A gente pode tomar como base a pergunta da Uriel, quando ela diz o que importa? Será que o cenário importa? Será que eles estarem fora da cidade importa? Será que eles estarem sentados debaixo de uma árvore, na relva, confortáveis importa? O que importa e o que não importa? E de acordo com a leitura que você vai fazer, você vai destacar certas partes e não destacar certas partes. Você vai dar importância a certas partes e dar menor relevo a outras partes. Então isso é um pouco o que a gente faz com a leitura, e as leituras podem ser múltiplas, né? A gente tem, 70 pessoas na sala, a gente vai ter 70 leituras. Claro que as leituras vão divergir, mas, por exemplo, no caso do Fedro, a gente pode dizer Fedro é sobre a beleza. A gente diz Fedro é uma beleza, Fedro é sobre beleza. A gente pode dizer também Fedro é sobre Fedro é sobre o amor, eu poderia dizer assim, né? Fedro é sobre o amor e o interesse, né? E talvez é sobre o amor e a beleza, ou talvez ainda sobre o amor e o interesse, ou talvez sobre o amor e as vantagens e desvantagens do não amor, do sexo sem amor. Então pode ser sobre isso, pode ser também sobre o delírio, né? Isso é tentador, né? Sobretudo quando você vê o inicinho do segundo discurso de Sócrates, né? do discurso que começa falando do delírio. E de fato, delírio é uma palavra muito interessante. Delírio a palavra grega é mania, e várias palavras que vêm daí, né? Assim, bem no início do discurso, o Sócrates trata dessas manias, né? Também do maniquê, e compara o maniquê com o mantique, o delírio e a vidência, ou arte divinatória. Então a mania, ela também é parente da vidência. Então é essa imagem, né? O maníaco, ele enxerga certas coisas que não são enxergadas por outros, por olhos normais. É interessante a gente pensar, por exemplo, no Tiresias, que é cego, e no entanto, ainda que cego, ele é capaz de ver aquilo que os outros não veem. Ele é vidente, né? O profeta é o vidente cego, né? Então, isso mostra um pouco uma das características da mania. E eu acho que é interessante a gente pensar nessa palavra que a gente usa para mania, que é a palavra para traduzir manias, né? Que é justamente a palavra delírio. Né, eu falei, talvez seja uma coisa sobre o delírio, né, talvez seja um diálogo sobre o delírio na forma da inspiração, na forma da cura, na forma da vidência e na forma do amor. Agora, a palavra delírio é muito interessante porque ela sugere, pelo menos, a palavra Delos, né, que é, enfim, a ilha de Delos, que é a ilha que dá, por exemplo, a palavra psicodelia, psicodélico. Então é aquele que vê com toda claridade. A claridade da mente seria psicodelia, né? Enfim, então esse Delos é que dá origem à palavra
delírio, né, que é a palavra usada, né, para traduzir manias. Então a gente poderia dizer também, né, enfim, listando, né, a gente poderia dizer amor, a gente poderia dizer beleza, a gente poderia dizer assim, a prudência do amor, do sexo sem amor, a prudência e o delírio. A gente poderia dizer assim, o diálogo sobre o delírio. A gente poderia dizer essas coisas todas, né? A gente poderia dizer esse é o tema, esse é o centro, esse é o fulcro, esse é o ponto nodal, esse é o ponto a partir do qual a gente vai ver todo o resto, esse é o ponto que vai permitir que a gente veja a paisagem. Digamos, a leitura é imprimir um certo relevo ao texto. Então, é imprimir uma outra textura, digamos, ao texto, se as pessoas quiserem, né? Então ele é parte da textura, é uma textura impressa sobre a textura. É o que a gente vai fazer quando a gente faz uma leitura, né? Aqui no caso do Fedro. Então, a gente poderia dizer, sim, então se trata de um discurso sobre o delírio, que o delírio é elogiado, né, como aparece pelo menos até a metade mais ou menos do segundo discurso do Sócrates, né? Enfim, aquela história, enfim, o delírio nos leva a lugares e tal. Mais uma possibilidade, o diálogo é um diálogo sobre a verdade. Sim, o diálogo é um diálogo sobre a verdade, sobre a beleza da verdade, sobre o caráter, vamos dizer assim, por falta de uma palavra melhor no momento, transcendente da verdade. O caráter celestial, alado da verdade. E como a verdade pode ser contemplada, e como a verdade atrai. Então, pode ser um diálogo sobre, que é um incitamento, acho que fala, né? Que incita a vontade de verdade. A verdade é bela. A beleza da verdade, quem contempla a verdade, é muito melhor do que a verdade, que é o conteúdo dos discursos, é muito melhor do que a beleza dos discursos. Então é preciso amar a beleza, vendo na beleza a verdade que está por trás dela. Então, quando Sócrates diz eu amo os discursos, ele ama a verdade dos discursos. Então se trata de um amor. Que tipo de amor é esse? Um amor que ama não aquilo que aparece, mas ama aquilo que aparece relembra ou faz pensar, ou convoca, ou invoca. Então, ou seja, que amado é esse do amante que ama a verdade no seu namorado, né? Que ama a verdade no corpo do amado. Ou seja, é justamente aquela verdade que se parece com o corpo do amado, que é amada. Então a verdade poderia ser sobre a verdade, poderia ser sobre a verdade. Então, a gente está assim, beleza, poderia ser sobre beleza, poderia ser sobre o amor, poderia ser a prudência da falta de amor, né? Porque a falta de delírio podia ser sobre delírio, e podia ser sobre a verdade, porque o delírio vai dar na verdade. Em certo sentido, é quase como se a verdade fosse uma espécie de delírio, e acho que a gente poderia guardar isso, pensar isso talvez um pouco adiante. Eu vou tentar dividir essa síncrona em 3 partes, se vai dar certo. Mas então, pronto, a gente poderia dizer, então se trata de um diálogo sobre a vontade de verdade. Né, e como a verdade é esse delírio, essa forma do delírio, parente do amor, parente da cura, parente da inspiração, a musa principal, a musa da verdade, né, e se trata de incitar a verdade. Mas o que eu gostaria de propor, principalmente, porque acho que a gente vai ter que convergir várias leituras, é que, ou pelo menos propor como uma das leituras, né, e um pouco em convergência com o que a gente vai fazer depois, que pensar na leitura que o Derrida está fazendo, né, se aproximar dessa leitura que o Derrida está fazendo, na farmácia de Platão, pensar que o Fedro é um diálogo sobre a dosagem. A dosagem, porque a dosagem, em certo sentido, é essa estranha categoria que divide, enfim, aquilo que é
por exemplo, diz respeito à moderação, diz respeito ao quanto você deve se deixar levar por alguma coisa. Em particular, a dosagem talvez separe aquilo que é um prazer daquilo que é uma destruição, aquilo que é um alívio um alento, um alívio para os males, do que é uma produção de novos males. Então a dosagem é que separa, em particular, vamos lá, o remédio, ou aquilo que faz bem, do veneno, ou aquilo que faz mal. E aí Isabel Stenders faz a observação de que talvez a modernidade seja mesmo caracterizada pela distinção entre remédio e veneno, porque parece que a dosagem se tornou central e um pouco como se a dosagem fosse uma parte do mundo. Mas do ponto de vista grego, talvez essa distinção não havia. E é isso que o Derrida vai entender como uma chave para a gente entrar nesse texto, né? Então, o remédio, o veneno, é o mesmo, e ele se expressa pela palavra fármacon, né? Então, por exemplo, se você der uma olhada na 230D, tá? O Sócrates diz assim, na minha tradução: perdoa-me, boníssimo, sou amigo de aprender. Os campos, então, as árvores, nada me querem ensinar. Muito interessante. As árvores não me ensinam nada. Muito interessante também, é importante, tem todo um discurso junto com a verdade, com o delírio, com a beleza sobre a exceção humana, que pode ser extraído daí também, né? Bom, as árvores, os campos das árvores não me querem ensinar, nada me querem ensinar, mas sim os homens na cidade. Então a cidade, ele está nos campos, ele foi para os campos. Então aqui é uma espécie de o que está acontecendo aqui, por que ele excepcionalmente foi para o campo, ele foi seduzido, ele foi para trás de uma sedução. A sedução para talvez, como a gente vai dizer mais tarde, para fazer uma semeadura, que tem a ver com Fedro e tem a ver com Lísias, mas ele também foi seduzido pelos discursos, né? Pela possibilidade de basicamente ouvir o discurso de Lísias e depois ouvir o discurso de Lísias refeito, recomposto, e depois ouvir o discurso de Lísias lido. Mas aí tudo bem, então é essa coisa do campo e da cidade, mas enfim, mas sim os homens na cidade. Aí veja bem, veja a palavra que aparece. Tu, entretanto, pareces ter encontrado alguma razão para eu sair da cidade para os campos. E que parada é essa que fez, que atrativo é esse, que isso é esse para eu sair da cidade? Encontrado a droga que me faz sair, né? Essa é a palavra da minha tradução, mas evidentemente a palavra que aparece aqui é to fármacon, né? Fármacon. Então essa palavra é a palavra que o Derrida vai entender como a palavra mais importante que aparece, eu acho, pela primeira vez aí na 230D, né? A palavra fármacon. A palavra fármaco, que é a droga, e que depois vai aparecer também como remédio. Então essa que é a questão. Como é que você vai traduzir essa decisão? Uma decisão no contexto, né? Não seria o remédio que me faz sair, porque se ele não acha que sair é uma coisa boa, evidentemente isso deve ser uma droga, no sentido de um veneno, e não um remédio. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. Então, essa dosagem no sentido de que ele precisa sair. Mas, evidentemente, se ele sair demais, ele não vai mais aprender nada, porque não vai aprender com alguns campos, ele não aprende com os campos nem com as árvores. Então, ele tem que sair, mas ele sai um pouco. Então, o Fedro é o dosador, aquele que vai dosar o quanto de campo, de cidade que vai ser submetido a Sócrates. E percebe, lembra que Sócrates diz muitas vezes, mas veja bem, tu, Fedro, tu é como é que ele fala? Um instaurador de discursos, um propiciador de discursos, porque não só tu faz discurso, como também tu
tu faz os outros fazerem discursos, tu arranca dos outros os discursos, como eu tenho certeza que no final, como ele diz mais adiante, você vai fazer fazer com o próprio Lísias. Então, ele é um forjador. E aqui ele está forjando uma dose. De fato, ele forja de Sócrates, vamos lá, 2 discursos. O primeiro encapuçado, e o segundo de cara aberta, de cara limpa. O primeiro um discurso contra o amor e depois um discurso a favor do amor. Bom, primeiro um discurso, se vocês quiserem, alheio à verdade, mais ao lado da prudência. E depois um discurso que é o discurso que incita, como eu estava dizendo, a vontade de verdade. Eu queria chamar a atenção para um trecho um pouco antes, que é um trecho muito interessante, que é o seguinte, que vai combinar com fármacos, eu podia falar de fármacos, né? Vai combinar com fármaco, a base dessa leitura que o Derrida vai fazer. Isso está na 228b, tá? O Sócrates aí vê que só quando tu tiver mostrado, Fedro, que tens na mão esquerda sobre o manto, pois estou suspeitando que tens aí o próprio discurso. É um ponto muito importante aqui, tá? Ou seja, o discurso do Fedro não vai ser mais um discurso falado, relembrado, rememorizado, vai ser um discurso lido. Por que vai ser um discurso lido? Porque o Fedro tem um papel com o discurso escrito. Então ele vai poder ler. O discurso foi escrito. Então, uma primeira comparação, uma primeira distinção, um primeiro exercício dialético no sentido do texto, como a gente vai explorar eventualmente mais tarde, é esse, entre o discurso de Fedro, o discurso do Lísias é um discurso lido, é um discurso escrito. Os discursos de Sócrates são discursos falados. E ele vem, ele não sabe de onde ele se lembrou, ele não tem referência, né? Ele não tem. Ele diz assim, olha, isso pode ter vindo, por exemplo, de Safo. Teve muitos homens e mulheres que fizeram o elogio do amor. Então eu não sei de onde que isso vem, mas isso vem a mim e, digamos, sai uma voz em mim. Tá? Em princípio, o Sócrates não vê assim, uma grande desvantagem no discurso escrito, o discurso de Ulisses está escrito. Ele vê, bom, está escrito, a gente pode procurar um lugar para ler, tá. Vai ser muito interessante, ou seja, e aí, por alguma razão que eu acho que tem a ver com a dosagem, mas isso, não sei bem, se a gente pensa no Fedro como um dosador, o Fedro queria esconder esse discurso. Mas Sócrates, logo em seguida, isso já no R, 228R, diz assim, mas desde que também Lísias está presente, gosto muito de ti, mas é que Lísias também está presente. Porque como ele está presente por meio da palavra, da escrita, palavra escrita. Absolutamente não estou decidido a me prestar pelo exercício, que era o de tentar se relembrar. Aí o Fedro fala, arranca-me a esperança que eu tinha contido de exercitar-me, ou seja, de refazer o discurso oralmente. Esse refazer que é uma coisa muito importante, e que vai mais tarde no diálogo vai dar uma discussão sobre a retórica, essa capacidade de elaborar o discurso e o que é o esqueleto do discurso que está sendo elaborado. Então eu queria chamar a atenção para esses 2 trechos que um pouco indicam essa leitura, um pouco da dosagem, sobre Fedro, sobre a dosagem Fedro como sendo dosador, porque isso um pouco aponta na direção de da leitura que eu estava da leitura que a gente vai encontrar em Derrida, farmácia de Platão, né? O fármaco e também esse tema da distinção entre o discurso escrito e o discurso falado, né? Então
E aí a gente então pode então olhar, por exemplo, a gente pode olhar para a caminhada deles até eles chegarem até a árvore e sentarem, se acomodarem. A gente pode olhar também para aquele momento depois do seu do seu primeiro discurso, em que Sócrates quase vai embora, né? Isso está no isso está lá nas voltas do 242. E aí Sócrates diz, eu estava a atravessar o rio, o demônio, ou seja, o daimonion, o daimon, interceptou ele, diz assim, você não sai, você não vai embora, porque você fez um mal, você semeou alguma coisa contra um Deus, contra Eros, contra o amor. O seu primeiro discurso é um discurso em favor da amizade, da aproximação, do sexo sem amor. Então esse primeiro discurso, você não pode ir embora sem reparar o mal. E aí ele vai entrar então no seu segundo discurso, que é um pagnódio, ou seja, uma contraposição, uma espécie de restauração do discurso anterior. Então esse momento é um momento, enfim, de grande drama. Mas a gente pode olhar então para esses três discursos, né, que são, primeiro, o discurso do Lísias, que é o discurso que o Fedro lê, né? Enfim, então, portanto, é um discurso escrito versus os dois discursos falados, orais, vocalizados exprimidos do peito, né? Como o Sócrates diz, por Sócrates, né? Então, e aí você tem esses três discursos, e eles versam sobre a mesma coisa, eles têm posições diferentes sobre a mesma coisa. Então é como se você tivesse aqui já uma multiplicidade de vozes, uma voz escrita, uma voz oral, que em certo sentido pretende fazer um discurso melhor do que o discurso de Lísias, né? Mas também é um discurso que tem o mesmo conteúdo, e por fim é um discurso que tem um conteúdo, digamos assim, oposto, né? Então você pode perguntar assim, qual é o discurso correto e qual é o discurso incorreto. Essa pergunta é uma pergunta muito importante para a gente, porque ela tem a ver com a vontade de verdade. A vontade de verdade, ela mais ou menos indica o quanto indica que todas as coisas podem ser medidas em termos de correção e incorreção, ou seja, todas as coisas que são, por exemplo, representadas, né? Então o império da verdade, o império da vontade de verdade, que esse terceiro discurso, que é uma maneira que a gente pode ler o diálogo e em particular o terceiro discurso de Sócrates, é instaurador de uma norma, né? Ou seja, é uma norma que é orientada pela preferência do verdadeiro sobre o falso. O verdadeiro é mais bonito, né? O verdadeiro é autêntico, o verdadeiro, enfim, a gente tem tudo isso, né? Todos esses resquícios que a gente traz um pouco dessa posição de Sócrates acerca da verdade, enfim, da sua conexão com a beleza e da sua conexão, portanto, com alguma coisa que merece ser, a beleza suprema que merece ser alcançada. Bom, então, aí a gente pensa, aí você vai ter, de um lado, uma coisa delirante, que esse amor que leva à vontade de verdade, de um lado, e de outro lado você vai ter uma outra coisa. Você vai ter a prudência de estar com alguém que não te ama, porque se não te ama, está guiado por alguma coisa que não é uma entorpecência, né? Não é uma paixão, não é uma coisa ensandecida, não é um delírio,
está guiado por alguma coisa mais confiável. Então, portanto, aquele que não te ama não vai passar a te odiar depois que o desejo passar. Aquele que não te ama não vai tentar te confinar, te privar dos seus demais amores, porque ele te ama, não vai ter ciúmes, não vai ser um invejoso, não vai querer te privar da companhia dos seus pais, né, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, dos seus amigos, e às vezes aquele que ama priva até você dos seus gostos, porque tem inveja disso, dos seus gostos, da sua riqueza, enfim, né? É uma tempestade na vida de alguém ser amado. Ou seja, ser amado não é uma coisa boa, não é uma coisa a ser seguida, não é uma coisa a ser preferida. Preferir a companhia dos que amam, não é alguma coisa que a gente deveria fazer, segundo esse discurso, é claro, do Lísias, que está compartido, que tem conteúdo semelhante ao discurso do Sócrates, primeiro discurso do Sócrates. Tá? Então, é essa a questão. O amor, ele pode ser muito bom para quem ama, mas é péssimo para quem é amado. Né? Então, se você tiver que escolher entre ter prazeres com quem te ama e ter prazeres com quem não te ama, prefira ter prazeres com quem não te ama, porque isso vai gerar uma amizade muito mais baseada no bom senso do que no delírio. Então, é mais ou menos essa questão. Então você vai ter, por exemplo, uma possibilidade de exercer a gratidão, pensar nos seus interesses futuros, ou seja, pensar quem é que pode ser grato, quem é que né? Ou seja, a questão da gratidão, ou seja, quem ama vai ter uma ingratidão. A ingratidão ela é quase que requisito para alguma coisa como o amor. A gente vai voltar a isso mais adiante. Então, melhor ficar com quem não ama, né? Então, é mais ou menos essa linha do discurso que um pouco introduz a coisa, e que é um discurso que é apresentado em duas versões. A primeira versão é a versão do Lísias, a segunda versão é a versão do Sócrates, mas o Sócrates fica insatisfeito com as duas. Primeiro porque ele se entusiasma com Fedro lendo o discurso de Lísias, mas ele entende que tem uma voz que diz que, enfim, um outro discurso poderia ser feito. Ou seja, quase como se uma coisa melhor pudesse ser feita melhor em termos do formalismo do discurso. Beleza. O segundo discurso parece um sacrilégio contra o amor. Então Sócrates vai se aventurar em introduzir na conversa um terceiro discurso, que é o segundo discurso dele. E esse segundo discurso é o discurso em que ele vai dizer, olha, na verdade, o amor por ser divino, não deve ser alguma coisa que faz mal ao amante, faz mal ao amado, ainda que possa fazer bem ao amante, mas é alguma coisa que deve fazer bem a ambos. Então, a partir daí que ele vai começar a pensar, olha, na verdade se fala do delírio, mas o delírio conduz muitas coisas, né? O delírio conduz muitas coisas, e aí ele vai apresentar ele fala de delírios, como o delírio que permite a evidência, o delírio que permite a cura, o delírio que permite a inspiração, as musas, e o delírio do amor. E aí ele vai introduzir muitas coisas muito importantes.
né, a imortalidade da alma, e uma certa concepção da alma. E aí a relação dessa alma com o corpo a gente vai ver daqui a pouco, mais adiante. Mas a alma então é dividida, concebida como algo eterno e que tem 3 partes: 2 cavalos, um cavalo bom e um cavalo ruim, e o cocheiro. Então, o cocheiro está entre o cavalo bom e o cavalo ruim, ele tem que, em certo sentido, se locomover por meio dos dois, ele não pode simplesmente abandonar um de lado. Então, ele tem que conciliar esses 2 cavalos. A imagem não é uma imagem tão, digamos, estranha para o senso comum. Então, é como se a gente tivesse, sei lá, um lado bom e um lado ruim, um terceiro lado que decide, é empurrado, trazido tanto pelos nossos anjos quanto pelos nossos demônios, a gente poderia dizer assim. Então não é uma coisa tão assim, mas veja que interessante aqui, as 3 partes elas estão em movimento eterno. Né? Isso tem a ver com o céu, com a terra, com subir, com ser alados, a questão das asas. Né? E aí é muito interessante, porque é como se ao drama do amor, ao sofrimento do amor, e aí tem leituras interessantes, porque notem que toda essa história dos discursos é um discurso sobre amor entre homens. Né? Mas algumas pessoas falam, mas na verdade o mesmo se dá, ou seja, às vezes a gente pensa, é terrível ser amado, porque ser amado, quem é amado fica confinado, né? Por exemplo, sei lá, eu me lembro de um filme da Liliana Cavani, em que a personagem feminina prende o boy, deixa ele na cárcere, porque tudo perturba ela, todo mundo que se aproxima dele, então ela deixa ela numa solitária, por exemplo. Né? Então, mas muitas vezes você tem justamente essa imagem, justamente contrária, né? Ou seja, a imagem primeiro, do homem que se apaixona por uma mulher e tenta não só cerceá-la, mas também às vezes transformá-la. Né? E essa transformação é uma transformação às vezes parece bastante assustadora. Mas essa transformação em parte é o que o Sócrates vai em parte pregar, porque inspirado pela beleza é como se o amante fosse um artífice que trouxesse mais beleza para aquilo que já é belo, ou seja, que aquilo que lembra ele das belezas celestiais, ele vai tentar fazer com que sejam mais belezas, são belezas melhores, mais celestiais, mais próximos da verdade, de novo, né? Então isso na luta entre então o amado, ele tem então, portanto, assim como o amante, essa alma que tem essas 3 partes, né? Então o amante ele é guiado pelo desejo, mas ele é guiado também pela beleza, e a beleza tem um elemento de verdade, e aí ele então vai tomando decisões de acordo com esses 2 cavalos que vão puxando ele, né? Um desobediente, outro obediente, etc. Então justamente o discurso vai na direção de mostrar que também o amado, né, em certo sentido, ele sente a presença
do celestial, da verdade, né, de alguma coisa que é uma espécie de contraparte celestial da Terra. Porque a gente pode pensar no céu de muitas maneiras, né, mas a escolha aqui é um céu representacional, que é uma espécie de lugar das verdades, das essências eternas, e que introduz e que é parte do incitamento, do atrativo da vontade de verdade, que é parte também do atrativo da noção de, portanto, de correto e incorreto, né? Então a correção deve incitar essa verdade, essa vontade, né? E é um pouco nessa direção que vai o discurso então do Platão. Então a alma então teria essas três partes, né? E é preciso pensar no amor como o amor a partir dessas três partes. Mas o amor está associado a esse amor, a essa filosofia, a essa relação com a verdade, que é mediada pela beleza. E aí o Fedro, como interlocutor, como dosador, é o mediador, né? Assim, em certo sentido, o mero desejo e o amor talvez fossem dosagens diferentes, talvez fossem também imagens de um fármaco, que pode ser um veneno ou pode ser um remédio, pode te encaminhar ou pode te desencaminhar. Não sei por que tá dando barulho, né? Um chiado. Vamos ver se de repente eu consigo arrumar um jeito de me livrar desse chiado. Também no outro clipe. Então, em certo sentido, a gente pode falar também que o Fedro, e isso também está dentro do projeto platônico de uma maneira geral, já que a gente pode falar assim, o Fedro pode ser lido também como um diálogo contra o corpo. É um projeto platônico, o projeto vamos chamar assim, da descorporificação. E a descorporificação é parte do que a gente estava falando na última síncrona sobre o desmantelamento da presença. Um pouco parte desse processo de artificialização. Então o corpo é substituído por alguma outra coisa artificial, digamos, virtual, digamos, que torna o corpo redundante, dispensável, e torna também o corpo implementável em outro lugar, né? Alguma coisa parecida com o corpo, simulando o corpo, vai ser, portanto, reprodutível, encontrável em outro lugar. Veja o que diz o 250C. Diz o seguinte: isso nós estamos no segundo discurso de Sócrates, tá? Então a coisa vai assim. E se procedia a uma iniciação que é lícito afirmar ser a mais beatífica de todas, a qual celebrávamos quando íntegros éramos nós mesmos, isentos de quantos males em tempos posteriores nos aguardavam, e íntegras, simples, tranquilas e felizes eram as aparições que iniciados contemplávamos em luz pura, porque éramos puros e não tínhamos a marca desse sepulcro que sobre nós agora trazendo chamamos corpo, aí atados como ostra a concha.
Então é um pouco essa relação entre a ostra e a concha, é uma relação que é central também aqui, que tem a ver um pouco com aquelas muitas leituras que a gente estava fazendo, a dosagem, né, que eu estava privilegiando, que é a beleza, a vantagem do sexo sem amor, enfim, todas aquelas leituras que eu estava propondo no outro clipe, em contraste com essa da dosagem. Aqui a gente pode pensar assim, a ostra e a concha. Então a ostra tem que carregar a concha. Então a imagem a imagem platônica que aparece nesse discurso e que é tida como, digamos assim, uma marca do platonismo, é essa ideia de que a gente tem uma reminiscência, digamos assim, uma teoria da reminiscência. Então a história que é contada aqui é a história de que a gente se lembra, a gente contemplou a verdade, e a verdade vai ser uma rememoração. A gente vai se lembrar de alguma coisa que ficou daquela imagem da essência verdadeira que a gente chegou a contemplar, que era de uma suprema beleza, e aquilo vai ficar, vai aparecer como marcas dispersas, como vestígios de um passado luminoso, de um passado original, de um passado pleno, que agora a gente não tem mais, porque a gente não tem mais, a gente não está mais, a gente teve essa queda, e a gente não é mais simplesmente uma ostra alada, vamos dizer, a gente é uma ostra presa na concha. Esse elemento do alado é muito importante também, ou seja, o alado é o que vai para todo lugar, ou seja, é o que voa, ele não tem um endereço, ele não tem um solo. Então é o alado que se basta a si mesmo, independente de qualquer situação, portanto, independente de qualquer variável corporal. E é esse alado que cai dentro da concha e carrega esse corpo, que é o sepulcro, né? Então a reminiscência, ela tem a ver, a gente está falando um pouco sobre, pode ser que seja também Fedro ou a incitação à vontade de verdade. A incitação da vontade de verdade é, em certo sentido, a incitação de sair do corpo. Por que sair do corpo? Porque a verdade é dita em diferentes línguas de várias maneiras diferentes. A verdade nas línguas latinas tem a ver com um pouco esse termo que talvez associado a guardar alguma coisa. Muito diferente é a palavra que o Platão está usando aqui, que é a palavra grega aletheia. A aletheia tem no seu radical a palavra lete, que é o rio do esquecimento. Portanto, aletheia significa atravessar um rio que não é o rio que eles atravessaram saindo da cidade, Fedro e Sócrates, mas é o rio do esquecimento. A aletheia é aquilo que você se lembra depois de cruzar o esquecimento. A imagem que eu acho que aparece em algum lugar é mais ou menos o seguinte: quando você acorda, você tenta se lembrar dos seus sonhos, mas parece que tem alguma coisa puxando os seus sonhos. Puxando os seus sonhos, você não consegue mais se lembrar, mas você tem uma vaga reminiscência daqueles sonhos. Então, se há alguma verdade, a verdade é uma reminiscência de um original. Percebe? A incitação, a beleza, a autenticidade, a originalidade, a não corrupção da verdade. A verdade é alguma coisa que deve ser perseguida, porque ela é um tesouro do qual a gente tem apenas vestígios trazidos de um tempo e de um espaço não sepulcral, completamente vivo, completamente presente, completamente
completamente revelado, e que agora a gente está nesse velado pelo corpo, porque a gente não consegue ter esse acesso a essa verdade. Percebe? Vamos dizer assim, o fármaco aqui, o remédio e o veneno. Então, o remédio, que é justamente a saída das contingências da corporalidade, e o veneno, que é a abertura a essa busca absolutamente irresistível pela verdade. Uma verdade que tenha boa, bela, vantajosa e autêntica, original. Portanto, essa imagem que aparece aqui. De um lado, a alma, que é da natureza da verdade. Aqui ele está falando do amor e, de novo, aquela trama que eu estava falando, acho que no outro clipe, que a alma se lembra da beleza da verdade quando ela se apaixona pelo belo. Então, a paixão pelo belo é uma reminiscência da paixão pela verdade. Então, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, na verdade, o que há de nobre, prazeroso, interessante, recomendável na vida grega é aquilo que tem a ver com a busca da verdade, porque ela sim é a dignidade última. O que dá dignidade para as coisas é essa verdade, que é a autenticidade, aquilo que não está ainda corrompido pelos remeleixos do corpo, pela situação que o corpo está, pelas circunstâncias do corpo, pelas demandas do corpo. Como ele diz numa passagem aqui, que as musas não precisam se alimentar. Então é um pouco, ou seja, o tempo em que você não tem que ficar à mercê do cavalo, você como carroceiro não tem que ficar à mercê do cavalo. Então, o corpo. Então, se trata, então, portanto, do corpo sepulcro, do corpo concha, do corpo fardo, que se contrasta com o momento em que a gente contemplava a luz pura. Bom, justamente, aqui é muito interessante a gente pensar no seguinte: a gente fala de um conjunto de escritos, por exemplo, a gente fala de um conjunto de escritos de alguém, a gente fala de um conjunto de escritos como um corpus. Aqui é um corpus, né? Ou seja, você fala assim, corpus de Platão. Vou investigar o corpus de Platão para me perguntar quantas vezes aparece, fora do Fedro, a palavra fármaco. E, por exemplo, perguntar quantas vezes aparece a palavra sepulcro, quantas vezes aparece a imagem do sepulcro, quantas vezes aparece essa imagens associadas semelhantes, comparáveis com essa da ostra e da concha. Você vai fazer o quê? Você vai analisar o corpus do Platão. E aí é um corpo, né? Ou seja, essa imagem, acho que é uma imagem importante, porque, veja bem, como eu estava dizendo no outro clipe, o diálogo, a diferença entre o primeiro diálogo e o primeiro discurso e os outros dois, é que o primeiro discurso, ele é feito, ou seja, o discurso de Lises, ele é um discurso escrito, ele tem um corpo, você já lembra? O Sócrates acha ali debaixo do braço do Fedro justamente o discurso, o texto escrito, e por ele o Lises fica presente. O Lises, que é o quê? O Lises, que é o pai do discurso.
né? E isso é uma coisa importante. Se a gente vai à farmácia de Platão, então ele vai, o Derrida vai fazer essa associação nessa proposta de leitura que ele está propondo entre biblio, ou seja, o livro, que aqui é também o texto escrito, e certos remédios, né? Se lembra que é um discurso, como eu estava falando antes, é um discurso que atua como uma droga para fazer com que Sócrates saia da cidade, que ele não costuma sair, lá no momento anterior. Então o Derrida está propondo essa associação entre escritura e fármaco, que é veneno e remédio. Bom, enfim, a gente vai explorar um pouco mais isso mais adiante, mas aqui, já no cenário, a gente vê isso, né? A escritura aparece como uma eficácia oculta, ambígua, e jogada ao azar, mais ou menos como a dosagem do fármaco, né? O fármaco pode ser remédio, pode ser veneno, de acordo com a dosagem. E aqui a escrita é mais ou menos isso, ou seja, a gente estava pensando, por exemplo, na retórica, como vai aparecer mais adiante. A retórica é alguma coisa que, por exemplo, você aprende as regras da retórica organizando um discurso na sua cabeça. Essa organização é uma espécie de escrita, né? Então você tem a dosagem. Então é como se o texto fosse um aprisionamento, é isso que eu queria sugerir, fosse um aprisionamento, um sepulcro do discurso vivo, né? Então esse sepulcro, ao mesmo tempo, como a gente já está vendo, né, guarda o discurso vivo, mas ao mesmo tempo envenena o discurso vivo, porque o discurso vivo deixa de estar vivo. Ele não se produz por ele mesmo, mas ele tem que carregar o fardo do escrito. Então o texto, ele é... E olha que situação interessante essa do Fedro, né? Porque o Sócrates, o Platão está escrevendo uma ode à não escrita. A gente vai ver isso mais tarde, daqui a pouco, porque essa trama vai ficando mais clara no fim do diálogo. Mas aqui, o que é interessante é que o remédio, veneno, que é a escrita, deixa suas marcas no discurso. O discurso, portanto, tem uma queda. É como se a gente lesse um texto e a gente visse nos textos simplesmente as reminiscências de um discurso oral que foi vocalizado num certo momento. Então, ou de uma história contada, mas vamos pensar nos discursos, que é disso que a gente está falando, né? Dos discursos falados, dos discursos escritos, e é essa opção que o Platão fez aqui. Então é como se você não tivesse mais do que um vestígio do que foi aquele discurso pela cifra que você encontra ali escrito. É claro, quando você lê um texto, você pode ler de várias maneiras. E a gente está vendo isso das leituras do Fedro, né? Então você pode ler de várias maneiras. Do Fedro, bom, enfim, Platão, Platão não está aqui, mas seguimos. Lisas não está aqui, mas seguimos. Fedro não está aqui, mas seguimos. Sócrates não está aqui, mas eles estão aqui no sentido de uma presença dilacerada, no sentido de que eles estão presentes no seu texto.
Mas, no entanto, isso é uma coisa que o Derrida aponta logo em seguida, a ideia de que o discurso, enquanto discurso, ele tem uma filiação. A expressão que aparece no próprio Fedro acho que com respeito a Lísias, em um certo ponto, ele diz assim: Lísias é o pai do discurso. Bom, então pai. Enfim, aí a figura de que o pai do discurso é o pai, aquele que está ali protegendo e defendendo essa ideia, né, no esquema do patriarcado grego. Então o pai está ali defendendo e protegendo o discurso que ele fez. Lísias estaria ali, se dispõe a responder perguntas, a proteger dos ataques o discurso que foi feito. Quando um discurso é anônimo, ele não tem pai. Você não tem ninguém para defender. Você encontra um discurso, o discurso apareceu, você não sabe de onde que ele vem, então você não tem ninguém para defendê-lo e enfim, ele está solto, largado, jogado, vulnerável, porque não tem ninguém para defender ele de possíveis ataques. Essa é uma situação em que é a situação da anonimidade, né? Anonimidade significa que o texto não tem um autor que zela por uma espécie de justiça com respeito ao texto. Não tem um autor que, em certo sentido, você está respondendo quando você está às voltas com o texto. Então, a anonimidade é uma situação de um discurso sem pai nem mãe. Bom, mas há uma outra situação de um discurso sem pai nem mãe, que não a anonimidade, mas justamente a orfandade. A gente sabe quem é o pai, mas o pai não está aqui para defender, o pai desapareceu, o pai morreu, o pai não está presente. E qual é essa não presença que está marcada simplesmente pelo vestígio do filho, quer dizer, do texto, né? Isso precisamente a situação do texto escrito. Ou seja, o livro o sepulcro, o texto é o sepulcro, porque a vivacidade de uma defesa não pode ser feita. Então, a escrita é um logos órfão. E aqui a palavra logos é uma palavra muito, muito importante aqui no texto. É uma dessas palavras de tradução complicada, como algumas que a gente já esbarrou por aqui, uma tradução, digamos, reveladora, né? Como, por exemplo, enfim, no limite, a própria palavra aletheia, a palavra verdade, traduzir aletheia como verdade é uma opção canônica, mas uma opção interessante de ser considerada. A gente esbarrou algumas outras aqui, mas essa é fármaco, né? A questão de como se traduz fármaco. Mas logos é um ponto muito importante, né? É uma palavra muito importante aqui. Logos é, em geral, o discurso, na maior parte dos seus usos. E é muito interessante. É um discurso. Vocês se lembram, vamos ver se eu acho aqui rapidamente, no final, logo depois do discurso do Sócrates, do discurso segundo do Sócrates, aparece uma discussão sobre a logografia, que é sobre isso, né? Em certo sentido, a gente poderia dizer também Fedro ou a logografia, né? Ou os logógrafos. Né? E aparece uma discussão sobre a logografia e a dignidade de escritor, e o desprezo à prática da escrita, que o Sócrates está na 258b, tá? Então, o desprezo
preso a essa, enfim, essa prática da escrita, que Sócrates revela, mas basicamente a logografia é escrever um discurso, logos, grafia, grafar um discurso. É aquilo que eventualmente acho que o Fedro fez no discurso do Lísias, né? Enfim, é isso, né? É aquilo que vamos direto ao ponto sobre o risco de ser chocante, é aquilo que Platão faz com Sócrates, por exemplo, escrevendo Fedro. Ele está logografando, ele está grafando o logos, que é o discurso. Bom, vamos lá. Mas o logos não é só o discurso. O logos, portanto, é essa fala, é essa voz. Por que eu estou falando de voz? Porque, bom, a história, eu não saberia contar a história dos logos completamente, mas o logos, ele também muitas vezes é traduzido na tradição da filosofia que se inicia com os gregos como fala, como linguagem e como razão, né? E aí você tem também, por exemplo, todas essas palavras que vocês estão acostumados a ver por aí, que tem origem em logos, né? Desde biologia até arqueologia, até sociologia, até antropologia, até um monte dessas coisas, né? Filologia, né? Então você tem logias e grafias, né? Por exemplo, você tem para a turma das ciências sociais, você tem a etnologia, mas você tem também a etnografia, né? A etnologia está, em certo sentido, fazendo um discurso sobre a etnografia. Se vocês quiserem, está produzindo um saber, uma razão, um raciocínio sobre a etnografia. Então é como se você tivesse a concha, digamos, a etnografia é a concha e a etnologia seria a ostra dentro da concha. Tá? Então você tem essa relação sepulcral, essa relação de vida e morte aqui também. Justamente então o logos é justamente essa razão. Um filósofo importante, né, nessa cena grega é um filósofo jônico chamado Heráclito de Éfeso. De fato, há uma relação importante entre Platão e Heráclito, pelo menos o Heráclito. Bom, a questão é que os filósofos pré-platônicos, os filósofos que a gente chama de pré-socráticos, né, anteriores a Sócrates, são filósofos que se conhece apenas fragmentos deles, né? E já Aristóteles conhecia apenas fragmentos e muitos boatos sobre o que eles diziam, mais do que propriamente escritos, né? Então eles faziam discursos, e esses discursos deixavam vestígios. Sócrates ou Platão, né? E aí essa relação Sócrates e Platão é uma relação também muito central na história toda. A gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar mais sobre o parricídio, talvez na próxima assíncrona. O parricídio no sentido do que Platão faz com Sócrates, né? Há um parricídio clássico que eu vou mencionar também, mas é esse parricídio, esse estranho parricídio inaugural que a gente também vai mencionar. Mas, em certo sentido, é um divisor de águas Platão e Sócrates, porque
Aqui os discursos passam a estar registrados, escritos. A ostra é traída pela concha, ela é morta, assassinada, e a gente passa a ter só esses rastros que são a escrita do discurso. Bom, o Logos, então Heráclito. Por que Heráclito? Porque Aristóteles, entende? Aristóteles é um discípulo, alguém que aprendeu com Platão, e que, em certo sentido, procura, uma das missões que ele se pôs a si mesmo se contrapor ao que Platão estava recomendando, as doutrinas que Platão recomendava. Em particular, a essa ideia da completa separação entre o inteligível e o sensível, no sentido de dizer que aquilo que é a substância, aquilo que é substancial no mundo, não é só inteligível. Aquilo que é substancial no mundo, aquilo que ele chamava de ousia, substancial, a gente pode traduzir como aquilo que é presente, né? Mais sobre essa tradução mais adiante. Aquilo que é presente não é só o inteligível, não é só essa voz, mas também, não é só a ostra, mas é também a concha. Existe alguma coisa na concha que faz com que a ostra seja ostra. A ostra não é simplesmente aprisionada, ou seja, a alma não está simplesmente aprisionada no corpo sensível, o inteligível não está simplesmente aprisionado no sensível. O sensível, portanto, ganha uma espécie de dignidade ou resíduo de dignidade na manobra aristotélica. E essa manobra que a gente chama de do começo da metafísica. Vou voltar a isso. Mas, então, Aristóteles entende que Platão comete esse... Ele entende que Platão Platão é um heraclitiano. No seguinte sentido, Heráclito dizia, consultem os fragmentos de Heráclito, eles são todos muito interessantes e acho que vale a pena dar uma lida, a gente pode até voltar a eles eventualmente. Mas lá pelas tantas o Heráclito diz, lá pelas tantas há um fragmento do Heráclito, que não é um fragmento ipsis verba, ou seja, diretamente de um livro de um escrito que o Heráclito teria feito, teria produzido e teria depositado no templo de Artemis, mas é alguma coisa que se dizia dele. Quem é que dizia dele? Bom, Aristóteles dizia que se dizia dele, que ele havia dito Panta rei, tudo flui. E algumas outras coisas que ele diz nos fragmentos, são 123, eu acho, fragmentos que se tem, né, que estão organizados mais recentemente por Gilles Krantz dessa maneira, numerados 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz esse exercício uns anos atrás, eu publiquei esse livro, chama Exercício de Anarqueologia, Heráclito, Exercício de Anarqueologia, em que basicamente a gente, eu e outras 2 pessoas, a gente produziu outros 200 fragmentos, bom, aparecem outros 200 outros fragmentos de Heráclito, que a gente diz que a gente conta como a gente fez o procedimento anarqueológico de revelar esses fragmentos. E aí a gente conta um pouco essa história de que o Heráclito talvez não tivesse morrido, talvez tivesse sobrevivido por milhares de anos, ao longo do tempo escreveu um livro que seria também uma versão do seu livro sobre a natureza, né, acerca da natureza, digamos, uma tradução rápida,
mas que também não pôde chegar às nossas mãos por causa de um incidente que tinha a ver com as viagens aos diferentes lugares que ele passou. E ele então a gente tem, portanto, só fragmentos dessa história toda. Há outros lugares em que aparece o Panta-Rei. O Panta-Rei é discutido. Será que Heráclito realmente pensou defender o Panta-Rei ou não, defender essa ideia de que tudo flui? Mas a ideia que Aristóteles atribui a ele pode ser encontrado também numa certa leitura, pelo menos no fragmento 12, que diz assim: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois outras águas afluem sobre si. Estou lendo, tem muitas traduções desses fragmentos, estou lendo a tradução que está no nosso livro de 2012. Bom, beleza. Pois é, justamente. Então, o ponto central do Aristóteles aqui é dizer: Platão acredita que não há no sensível entre as coisas nada permanente. Tudo é um fluxo completo. Você não pode, portanto, ter um conhecimento, uma coisa importante aqui na jogada. Você não pode conhecer nada porque tudo, não há nada de permanente, não há nada de necessário. Tudo é uma grande contingência. Então, portanto, Platão, sendo um heraclitiano, nos termos aristotélicos pelo menos, vai então procurar no inteligível aquilo que ele encontra no sensível, que é ordem, possibilidade de conhecimento, necessidade e permanência. Essas coisas vão aparecer no inteligível porque no sensível não há. Aristóteles vai dizer, eu acho que Heráclito nesse sentido está errado, e portanto vamos procurar assim no sensível alguma permanência, alguma ordem, alguma necessidade. Mas por que eu estou falando isso? Porque uma coisa muito importante para Heráclito, para a gente situar um pouco Platão da maneira como Aristóteles entendeu o que ele estava fazendo, Heráclito era um filósofo, vamos dizer assim, um filósofo do Logos. E o Logos aparece muitas vezes nesses fragmentos do Heráclito. O Logos é muito importante. É um dos personagens filosóficos centrais dos fragmentos. Então ele diz muitas vezes: eu sou guiado pelo Logos. Agora, esse Logos aqui é discurso, é razão, uma voz, a linguagem, né? Então justamente essa discussão começa já pra gente, da maneira como a gente entende Heráclito, né? Da maneira como Aristóteles começou as múltiplas maneiras pelo menos Aristóteles começou as múltiplas maneiras de entender Heráclito também. Então, Logos é uma palavra pra gente pausar um pouco nela, né? E então, quando a gente diz um Logos sem pai, a gente está dizendo um discurso sem pai, uma linguagem órfã, e a gente está dizendo também, em certo sentido, uma razão, um argumento órfão. Então, um argumento escrito é um argumento que não tem ninguém para defender, é um argumento que não tem quem o defenda. Ele está solto no mundo. Ele está disseminado, como a gente vai dizer, está como uma semente que é jogada aos ares. E, portanto, é como se ele não pudesse voar, porque ele é uma ostra presa a uma concha. Ele está no seu sepulcro. Pronto. Então, essa orfandade da qual a gente vai voltar, ela é justamente aquilo que prejudica o Logos, ou seja, a linguagem, a razão, o discurso. A razão precisa ter uma presença. É como se a ideia fosse trazer de volta a presença completa, plena da razão, que
está amordaçada, corporificada na escrita, no discurso, na escrita, no livro. É como se o discurso fosse uma voz que precisasse sair, como aquela voz que estava no peito do Platão quando ele começa a fazer, do Sócrates quando ele começa a fazer esses discursos. Esse ato falho filosófico ocidental de confundir Platão com Sócrates, ele é muito revelador. Então, a fala, o discurso, é essa presença no peito, enquanto o escrito é um sepulcro, uma concha que prende a ostra. Por fim, nessa terceira parte, nesse terceiro clipe, acho que eu vou tirar o casaco, porque é para marcar também o terceiro, a diferença dos clipes. Eu queria falar um pouco sobre essa ideia do logos órfão, e explorar um pouco essa ideia de logos rapidamente. Então, logos é o discurso, mas não é só o discurso. O discurso é alguma coisa que se coloca, se expõe, se apresenta, se deixa, se larga. Então o logos vem daí. Então, na verdade, é como se fosse um gesto de alguém, um discurso cujo autor do gesto já não está mais lá, foi posto ali. Imagina um jabuti posto em cima de uma árvore, em cima de uma mangueira, em um galho alto de uma mangueira, e já ninguém sabe quem botou aquilo ali. Então, foi colocado sobre alguma coisa, foi posto sobre alguma coisa. Eu estou aqui, bom, enfim, eu estava querendo me referir a um texto do Heidegger que se chama Was heißt denken, o que significa pensar. E lá ele apresenta ele vai se perguntando sobre qual a relação entre logos e nous. Nous é uma outra palavra grega para o pensamento, mas talvez logos esteja associado. Logos está associado também, a gente falou de antropologia, a gente falou de etnologia, a gente falou de biologia, a gente falou de filologia, a gente falou de logografia, mas a gente falou também a gente poderia falar também de lógica. A lógica seria, digamos, o exercício do logos. Então seria o exercício do logos. E o Heidegger, nesse que significa pensar, ele diz assim: bom, pensar está associado a. O que significa pensar são duas conferências, dois cursos que ele dá em 51 e 52. No segundo curso, que é no verão de 52, ele então introduz as duas palavras, nous e logos. E aí se pergunta um pouco sobre a etimologia dessas palavras, e encontra o seguinte: ele encontra, em logos, ele encontra a ação de legein, que ele traduz como deixar que fique posto. Então daí vem o logos. Então é como o discurso assim, fica posto. Às vezes em português a gente fala assim: eu queria fazer uma colocação. É isso, né? Colocação. Eu vou colocar uma coisa. Eu tenho que colocar uma coisa. Então, quando você vai falar, eu vou fazer uma colocação, mas aqui tem uma colocação. Teve tal coisa que foi colocado pela. Tá? Então, mas aquilo que você colocou,
Tá? Então é um pouco isso, né? É como se tivesse um lugar comum sob o qual jaz aquilo que é posto, o discurso. E aí você pode pôr outras coisas em cima do que o discurso pôs, né? É como se aquilo fosse um rastro que fica, um vestígio que fica de um discurso, né? É quase como se o Logos já tivesse uma espécie de predisposição a ficar, portanto uma predisposição ao escrito. Heidegger compara também o Logos a etimologia de uma palavra que ele explora bastante, que é a palavra teses. Teses também é aquilo que fica exposto. Então, o Logos produz a teses. O Logos produz o tético. Então, você pensa para produzir uma tese. A tese é aquilo que fica colocado. E colocar alguma coisa, deixar que alguma coisa fique colocada, fique posta, é o Legen. E Nous, por outro lado, ele entende etimologicamente como alguma coisa que pareceria com tomar em consideração. Então, quando você diz Logos Nous, quando você equivale as duas coisas, quer dizer assim, uma equivalência talvez perfeita, talvez a mais perfeita de todas, mas é justamente aí que tem talvez um terremoto possível. Logos é, portanto, deixar que alguma coisa fique posto. Nous é tomar em consideração. Então, nous não está tão associado ao discurso. Nous está associado a uma espécie de um pensamento que conduz a voz. É quase como eu expresso num discurso, num Logos, a minha nous. É um pouco isso, mas só que a nous está rodeado de Logos e o Logos está rodeado de nous, e aqui mais ou menos a gente pode quase antecipar a imagem da ostra, talvez, e da concha. Então, quando a gente fala que aquilo que foi posto, quando o Logos fica posto, ele fica, quase como se a gente dissesse assim, então ele fica escrito, né? Quase como se fosse alguma coisa que fica tético, né? O Heidegger vai contrapor o tético, a teses, aquilo que surge, né? Então é um pouco a voz daquilo que surge, daquilo que brota, daquilo que aparece de um lado, e do outro lado o que fica posto. Então é quase como se a tese fosse uma espécie de sepulcro do que aparece, do que surge. Então aqui a gente pode imaginar de novo voz escrita, de novo ostra e concha, e a gente então pode imaginar que o Logos ele já tem uma espécie de vocação para ser escrito, para ser posto, para ser colocado, para ser deixado lá. Então o tese é aquilo que fica exposto. Então a gente pode dizer que daí surge a retórica, ou seja, existe uma estrutura do discurso, e essa estrutura, como eu estava dizendo, é uma espécie de pré-escrita do discurso, uma espécie, se vocês quiserem, de arque-escrita do discurso, de escrita primordial do discurso, uma escrita que estrutura o discurso antes mesmo do discurso aparecer. Pronto. Então, tá aí, né? Então, em certo sentido, é como se a gente já tivesse no discurso o seu remédio / o seu veneno. É como se no discurso já tivesse a sua memória e também a sua e também a possibilidade de que a gente o abandone. É como se o Logos fosse alguma coisa que se separasse de que fala o Logos. E aí a gente volta ao Heráclito.
Heráclito, bom, não sei se a gente vai conseguir, se eu vou conseguir achar isso rapidamente, mas tem um fragmento do Heráclito, a gente pode voltar a ele depois, que Heráclito diz: não escute a voz de ninguém, escute a voz do Logos. A voz do Logos não é uma voz, é uma voz do que fica colocado. Então, aqui você tem uma espécie de já, digamos, vocação escrita da fala. É como se a alma tivesse uma premonição ela mesma do corpo, como se a alma precisasse do corpo, como se a alma antecipasse o corpo, como se a alma tivesse uma premonição do corpo, como se a alma tivesse uma capacidade de figurar o seu corpo. O discurso tivesse uma capacidade de figurar a sua escritura. A palavra falada figurasse a palavra escrita. A palavra falada figurasse uma grafia. O foné figurasse uma letra, né? O fonema figurasse uma letra. A fonia figurasse uma grafia. Então é como se você fala para que fique posto, mas você está lá ainda, mas quando você não está mais lá ainda, o Logos permanece órfão, mas justamente porque ele pode se separar de você, é que ele pode ficar órfão. Mas quando ele fica órfão, muita coisa pode acontecer com ele. Ele fica vulnerável. Então, em certo sentido, quando um discurso contra a escrita, um discurso contra a concha, contra o sepulcro, é um discurso, é uma posição contra essa orfandade e contra essa tese que fica ali exposta, e é contra, digamos, a exposição permanente do que fica pensado. Uma espécie de digamos, a preferência pela fala contra a escrita, a preferência pelo pensamento que não tem um objeto constituído, pronto, terminado, uma tese, mas é um pensamento que é mais do que um produto, um processo. Um processo de falas e falas e falas vivas, aladas, que voam e que não ficam presas a uma concha. E Platão está dizendo: a alma é imortal porque a alma é alada, é capaz de voar, e ela subsiste ao corpo, à concha, ele subsiste ao sepulcro. Por que ele subsiste ao corpo? Porque ela é capaz de mover o corpo. Então é a voz, é o discurso que move a escrita. É como se existisse assim, a gente fala assim, o espírito do que está escrito aqui. O que realmente se quer dizer é isso aqui. O que realmente significa, esse texto realmente significa isso aqui. Como se ele tivesse uma essência, uma alma. Mas quem é que vai revelar a alma de uma coisa que está escrita se o texto escrito é órfão?